Vou ler em 3 passagens pequenas. Lucas capítulo 5, versículo 12. Quem não tem a Bíblia pode escutar, mas é importante escutar, ou nós vamos ler. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Vamos ler um versículo apenas em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 17. E se nós somos filhos, agora Paulo está falando de pessoas salvas. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E por último, Mateus capítulo 22, versículo 11. Nós temos aqui a história da festa de um casamento, uma ilustração da salvação de Deus. Mateus 22 e 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É isso que vamos ler com a bênção de Deus. Nas leituras em que fizemos esta noite, nós podemos ver até onde Deus está disposto a descer para salvar os pecadores. Neste primeiro quadro em que lemos deste leproso, que é uma figura do pecado e do pecador, ou do pecador em seus pecados, nós vemos uma figura perfeita nesta história. E vemos até onde Deus pode chegar na sua graça para salvar o pecador. Esta é uma maravilha. Como vamos ver, não tem pecador que tenha descido tanto e se atolado tanto e pecado tanto que Deus não possa salvá-lo. Não existe. Nós vamos ver também como Deus pode salvar um pecador tão perdido e elevá-lo a um lugar tão alto, a considerar ele, não somente considerar em nome, mas em realidade, este pecador se tornar um filho de Deus. É o que nós acabamos de ler em Romanos. Pecadores que um dia estavam totalmente longe de Deus, perdidos, mas agora o apóstolo está dizendo ali: agora vocês são filhos. E se são filhos, vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, o eterno Filho de Deus. E ele tem mais para dizer, não somente isto.
Ele está dizendo que estes pecadores, que agora são filhos e são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, vão desfrutar da glorificação de Cristo. Não tem lugar maior do que este. Mas quando e aonde se começa isto? Como é que se alcança um lugar tão elevado assim? Pessoas como nós, simples, trabalhadores, pessoas humildes e pecadores, podem um dia alcançar um lugar tão elevado assim. Tudo tem um começo. Mas também nós lemos na infelicidade, no horror e no pavor que vai enfrentar cada pessoa que negligenciar o plano de salvação de Deus. As pessoas vão ser lançadas nas trevas exteriores, aonde há pranto e ranger de dente, longe da felicidade eterna. Um lugar de sofrimento, de pavor, diz ali, ranger de dentes. Vamos pensar nisso um pouquinho depois. Mas Deus, na sua palavra, Ele quer que você saiba de algumas coisas a respeito da salvação que Ele tem preparado. Primeiramente, a primeira coisa que cada pessoa tem que saber é como Deus realmente lhe vê. Não é o que você pensa de si mesmo, não é o que os outros pensam de você, é o que Deus pensa. Como Deus realmente nos vê. Você já alguma vez se olhou no espelho de Deus? Porque aqui nós temos nesta história deste leproso justamente um quadro de como somos nós aos olhos de Deus. Um leproso era uma pessoa que manifestava na sua pele aquilo que estava lá dentro, um vírus terrível, que automaticamente se manifestava no seu corpo. E era uma doença na pele, em certos lugares do corpo. E com o tempo, aonde ela se estabelecia, se alojava, aqueles membros, aquela parte do corpo começava a morrer. Esta doença matava a sensibilidade. Não somente isto. O corpo desta pessoa começava a entrar em putrefação, apodrecer, morrer ainda vivo. Esta pessoa perdia a sensibilidade. Se era uma dona de casa, ela podia estar lá cortando a carne, ou cortando seja lá o que for. Ela podia cortar os dedos juntos, que ela não ia sentir. Esta era a lepra. Esta pessoa, aos poucos, ela ia sendo contagiada todo o corpo. Ela se tornava um morto-vivo. Existia um lugar, ou lugares especiais para essas pessoas, um leprosário. Essas pessoas eram separadas da sociedade. Às vezes eram cavernas, buracos na terra, e por ali mandavam comida. Era terrível a situação de tal pessoa. Pois é justamente isto, é este quadro que Deus deixou para nós, para mostrar como Ele vê o pecado na alma do pecador. Ele pode se olhar no espelho, outras pessoas também podem dizer alguma coisa a respeito dela. Ela vê tantas virtudes, ele realmente pode ter tanta beleza física, inteligência, mas a alma, o seu espelho não mostra a sua alma.
não mostra a minha alma. Nós precisamos deste livro sagrado para ver o que Deus está vendo na nossa alma. Sabe o que um profeta chamado Isaías disse a respeito dele e dos seus patrícios, das pessoas que estavam à sua volta? Ele disse: todos nós somos como o imundo, ou como o leproso, porque Deus tinha dito no Antigo Testamento que era um sinal para o leproso avisar quando via ao longe uma pessoa distante, uma pessoa sadia se aproximando de mim, o imundo. O que era para fazer? Deus disse, era para avisar. Colocar a mão acima da boca e avisar para que ele ouvisse. Imundo, imundo. Aqui tinha uma pessoa que estava separado da sociedade, estava doente, estava enfermo. E sabe o que o profeta está dizendo? Todos nós somos como o imundo. E as nossas justiças como o trapo da imundícia. Não somente o profeta está dizendo, todos nós somos como o imundo, sujo, pecadores. A nossa alma está manchada pelo pecado. Mas o melhor que nós podemos fazer para Deus vem acompanhado, está manchado destes pecados. Como leproso, a sua roupa estava em contato com a sua pele. A sua doença estava na sua roupa também, estava contagiada. Toda aquela imundícia que saía do seu corpo estava aí. O profeta está dizendo, como é que o pecador pode oferecer alguma coisa, mesmo sendo um ato de justiça, se a fonte da onde está procedendo este ato de justiça para a sua salvação está contaminada pelos seus pecados? É impossível. Ele está dizendo, todos nós somos como o imundo. Este é o primeiro passo para a sua salvação. Esta é a primeira lição que Deus quer que você aprenda, meu amigo. Aos olhos de Deus, não há diferença. Todos pecaram. Todos dentro desta peça, como em todo mundo, não há diferença. Todos nós estamos incluídos. Você já compreendeu isto? Que o pecador é escravo do pecado, mas não somente isto. Esses pecados têm manchado a alma deste pecador e Deus sabe de todos os seus pecados desde o primeiro. Desde o primeiro. Aqui nós temos um homem que, sem dúvida, ele era um homem que estava em desespero. Sem dúvida também ele já estava afastado da sociedade. Ele devia viver em algum leprosário. Por que nós podemos dizer isto? Pelo seguinte, nós lemos aqui que este homem estava cheio de lepra. Cheio. Ele ouviu acerca do Senhor Jesus. Não temos aqui, não sabemos como, mas ele ouviu. E ele sabia. Esta pessoa pode limpar-me, pode purificar-me. Eu, nesta situação, estou perdido. Nesta situação, eu só vou esperar a morte. É a mesma coisa o pecador. O salário do pecado é a morte. Não tem outra sentença para o pecador sem a salvação. Só tem uma. Este leproso, dia após dia, ele podia ver amigos seus morrendo antes dele. Pelo mesmo motivo, a lepra. Ele podia ver o seu corpo aos poucos caindo aos pedaços. Mas será que ele estava contente com essa situação? Não, não estava.
Ele ouviu de alguém que podia limpar, purificar, curar ele totalmente da sua lepra. O que ele fez? Ele foi correndo. Ele foi em direção ao Salvador, este que podia limpar ele. E notamos a atitude dele. Aqui não está toda a história, em cada evangelho conta um pouco. Este homem corre, se ajoelha, diz aqui que ele prostrou-se sobre o seu rosto, quer dizer que ele chegou, se ajoelhou e colocou o seu rosto no chão, perante o Senhor Jesus. Ele não se achava nem digno de olhar para ele, mesmo sabendo que ele era a fonte da bênção. Ele podia restaurar a sua saúde. Porque ele disse, eu sei. Se tu queres, tu podes limpar. Eu sei disso. Meu amigo, esta mesma pessoa que purificou este leproso, ele pode salvar a sua alma. Esta mesma pessoa, o Filho de Deus, que pôde limpar aquele homem perfeitamente, purificar ele, não somente esteticamente, mas a sua saúde, restabelecer totalmente a sua saúde. Ele pode ser o seu Salvador, limpar a sua alma, aonde ninguém pode chegar, ninguém pode limpar, ele pode. Sabe o que a Bíblia diz? O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Sabe aonde ele derramou o seu sangue? Numa cruz. Para curar este homem, ele só disse, quero ser limpo. Mas para salvar você e a mim, ele teve que dar a sua vida. Não somente dar a sua vida como um mártir. Porque um mártir pode ter uma morte rápida. Ou até uma morte mais violenta, sendo queimado numa fogueira. Imagine morrer assim. Ou como dizem que Isaías, o profeta, morreu cerrado pelo meio. Você imaginou ser cerrado pelo meio? Mas Cristo não teve nenhum desses sofrimentos. E mais, porque além dos seus sofrimentos, dos açoites, da coroa de espinho, a Bíblia diz que Deus mesmo, o santo Deus dos céus, que conhece os nossos pecados, os seus pecados, os meus pecados, diz que ao Senhor, Deus, agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar. E que ele foi ferido pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Olho nenhum viu o que isso estava acontecendo ali na cruz. Só podiam presenciar aqueles momentos de trevas, mas não podiam ver o que Cristo estava sofrendo nas mãos de Deus. Cristo, ele deu a sua vida pela sua. Para que você não tenha uma eternidade no inferno, ele entrou na cruz no seu lugar. É por isso que ele pode te salvar hoje. Porque ele não ficou na cruz. Lá ele disse que a obra que era para a nossa salvação estava consumada.
E é por isso que você pode, como este leproso, confiar nele, sabendo que ele quer salvar você, e quer com certeza, porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, e a tua salvação está em Cristo. Esse leproso, ele foi abençoado. Tem algumas coisas interessantes aqui. Nós lemos ele dizendo: Senhor, se tu queres, tu podes purificar-me. O Senhor não diz nada. Ele diz sim, pois é, mas ele diz... Ele toca no homem primeiro. Aquele homem talvez nunca tinha sentido, desde que foi para lá, um abraço, um beijo, um aperto de mão. Era um homem cheio de lepra. O que nos diz isto? Que o Senhor, Ele está disposto a ir o mais baixo que o pecador esteja, tocar nele, abraçar ele, recolher ele, salvar ele. Não tem, como procurei no início destacar, não tem degradação mais baixa que o pecador tenha chegado e que queira sair dali, que queira ser salvo, como este homem queria. Claro, ninguém vai ser salvo se não quer. Mas se você quer, se qualquer pessoa queira, ele pode descer. E nós vemos que ele podia tocar no leproso e depois dizer: eu quero. Sim, eu quero. Ele podia sentir a mão do Senhor tocando nele, não somente em palavras, mas em realidade, como você pode sentir em realidade. Ele não somente quer me salvar, ele morreu por mim. Nunca ninguém morreu por mim. Nunca. Acredito que nunca ninguém vai morrer por mim, para salvar alguma coisa física minha. Mas alguém morreu por mim para salvar a minha alma do inferno. Que valor, meu amigo, isso tem? Que valor? Saber que eu vou estar no céu um dia porque alguém morreu no meu lugar para me levar para lá e pagou um alto preço para Deus, para quem eu devia, pecados que eu mesmo cometi. E pecados que você mesmo cometeu. E Ele morreu também por você. Ele está dizendo: amigo, amigo, eu quero te salvar. Eu quero. Uma pessoa salva, como nós já pensamos, é a pessoa mais abençoada do mundo. Não tem outra coisa. Imagine. Nós lemos lá em Romanos: esta pessoa salva é agora filho de Deus. Antes era uma criatura destituída da glória de Deus, mas agora, diz lá, agora são filhos. Herdeiro. O que é um herdeiro? Tudo que o pai tem é dele. Tudo que Deus tem é dos crentes, é dos salvos. Mas isso é demais. Mas como? Eu não consigo explicar. Mas está aqui. É um testamento. Se alguém chega com um testamento de um parente que você nunca ouviu, nem sabia, de toda a riqueza que ele tinha, e tanta riqueza, e você nem sabe que contar a riqueza. Mas você vai questionar, mas não, está ali, está seu nome, o seu CPF, a sua identidade, é tudo seu. É isto que Deus está dizendo. Para os seus filhos, Ele quer que sejam herdeiros do que Ele tem, e herdeiros como o seu filho, co-herdeiros como o filho. E mais do que isto, quando o nosso Senhor, o meu Salvador,
e o Salvador que pode ser seu, se apresentar em glória um dia, todos os salvos vão se apresentar em glória com Ele, vão participar da sua glorificação. Corpos transformados, segundo a imagem daquela pessoa que um dia me salvou. Salvou outros aqui e pode salvar você. Aquele que esteve na cruz tão desfigurado, com uma coroa de espinho, tão humilhado. Mas note o que nós lemos lá. Os crentes sofrem com Cristo aqui, mas é um pouquinho de tempo. Muita gente não quer abrir mão do mundo para sofrer um pouco com Cristo, abraçando a salvação com Ele. E como aquele homem vão passar uma eternidade longe da felicidade eterna, longe de Deus, nas trevas exteriores. O que é isto? Parece que as pessoas que tiveram mais conhecimento do Evangelho vão ser as que vão ser lançadas lá no fundo, se tiver algo assim. Aonde há prantos é ranger de dentes. Sabe quando uma pessoa começa a ranger os dentes? É quando a dor passou daquilo que podia suportar. A pessoa quer que a morte leve ele, porque ele não pode mais aguentar. Mas lá não tem saída. Ali é o fim do pecador. Ali é o começo dos sofrimentos eternos por causa dos seus pecados. Meu amigo, você pode abraçar hoje aquele que quer abraçar você, quer salvar você. Pela fé você pode resolver tudo isto. A sua confiança nele. Como aquele leproso, ele abandonou aquele covil de outros leprosos. Foi a Cristo. Você também pode virar as costas para os seus pecados e ir a Cristo, disposto a receber dele o perdão dos seus pecados, ser salvo. Aí onde você está sentado, num ato de fé nele, porque o valor da sua morte, meu amigo, pode salvar você. Tem salvado outros. Você pode ser salvo. Espero que isso seja a sua atitude esta noite. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.